Olá, meus amigos. Eu sou o soldado Ronald do Corpo de Bombeiros da Bahia. Sejam bem-vindos à nossa videoaula de conceitos básicos de eletricidade. Bem, sabemos que dentro de 30 instruções técnicas, 7 estão relacionadas com circuitos elétricos. Então é importante entender o funcionamento dos dispositivos de segurança que estão integrados nesses circuitos elétricos. E como vamos saber disso? Então devemos ter um conhecimento base para isso. E esse é o objetivo dessa videoaula, é trazer esses conhecimentos básicos para podermos nortearmos para o estudo dessas normas técnicas. Bem, então o objetivo aqui é compreender os fenômenos físicos da eletricidade em seus aspectos básicos, entender o princípio básico de funcionamento do circuito elétrico e entender os possíveis danos que a eletricidade pode causar. Bem, pessoal, basicamente eu vou explicar o conceito de tensão, corrente e resistência. Vou explicar o conceito assim básico de tensão, o que é tensão elétrica, o que é corrente elétrica, o que é resistência. E também vou explicar como essas grandezas se relacionam entre si, ok? Bem, aqui temos uma gravura, né, de um circuito básico, que é o quê? Uma pilha de tensão, uma pilha com a tensão de 1,5 volts. É aquelas pilhas A que a gente vê comumente, e aqui também tem um resistor, e aí temos o sentido da corrente, certo? Isso aí é um circuito básico. Vou explicar também o conceito de circuito básico, certo? E aqui são gravuras que eu estou passando só para ilustrar realmente como é o comportamento dessas grandezas e como elas se relacionam entre si, ok? Ok, continuando, falando aqui sobre as três grandezas, né? Falaremos primeiramente a respeito de tensão elétrica. Então, o que é tensão elétrica? Bem, temos aqui um conceito básico de tensão que consiste em afirmar que é a diferença de potencial elétrico estabelecida entre dois pontos que força a movimentação de cargas elétricas. Tudo bem. Só que devemos, a fim de entendermos a fundo essa propriedade, né, ou esse conceito, esta grandeza, devemos entender o conceito chave aqui, que é justamente a diferença de potencial elétrico, certo? Então devemos como assim dizer, estudar um pouco o conceito de potencial elétrico. Então vamos aqui para a definição do que seria potencial. Veja só, aqui é importante frisar que o potencial ele tem um amplo significado, digamos assim, ou uma ampla semântica a respeito dessa palavra, né? É uma palavra que é emprestada para várias situações ou ocasiões. Temos essa definição de potencial no campo matemático, no campo físico e até mesmo no conceito, digamos, na linguagem universal, digamos assim, né? Mas aqui vamos trabalhar um pouquinho a respeito de potencial, fugindo um pouco da física, porque alguns aspectos, mesmo em, digamos assim, com significados diferentes, os aspectos particulares dessa palavra permanecem, não é? Que é justamente a ligação de potencial com potência. Bem, não deixa de ter uma relação, né, com potência, e bem, tensão também vai ter uma relação com potência. Enfim, vamos aqui para uma definição básica, uma das definições básicas de potencial,
que veremos a seguir. Potencial é basicamente a capacidade de que algo se desenvolva. É uma qualidade que ainda não chegou a poder ser exercida. Ou seja, é como se uma pessoa tivesse uma série de atributos ou qualidades, mas ainda não chegou a exercer essas qualidades. Como assim, Ronald? Bom, vou dar um exemplo. Bem, pessoal, na opinião de vocês, quem você acha que tem mais potencial para levantar um carro? Temos aqui o Chapo Colorado e temos aqui o Hulk. Quem vocês acreditam que vai levar melhor? Quem vai levantar um carro, ou levantar uma casa, um avião, que seja? Pô, a gente observa aqui, mesmo que então a gente tem essa percepção, né? Mesmo que intrínseca, né? De que o Hulk levaria melhor, não é isso? Pelo aspecto físico que ele tem, pela força que ele tem, bruta, né? Em detrimento do Chapolin, que não tem, apesar de ter a astúcia, né? Mas não tem esses atributos necessários, né? Ou seja, ele não tem o potencial para coisa. Temos aqui agora outro exemplo. Temos aqui o Rubinho Barrichello e temos o Bolt. Quem você acha que tem potencial de chegar mais rápido no seu destino? Rubinho Barrichello ou Bolt? Bem, mesmo que os dois não corram, não estejam correndo, você acredita que o Bolt vai levar melhor, né? Nessa situação. Brincadeiras à parte. Aqui temos aqui uma ideia de potencial, como se fosse você ter uma série de atributos, ou seja, de ter, mesmo que você não exerça esses atributos, não transforme em ação, mas o potencial é justamente a ideia de você poder exercer essa ação. Aí pergunta você, podemos então tirar dessa conclusão fisicamente do conceito de potencial elétrico? Bem, isso aí é uma parte da definição, porque vamos ver em muitas situações, né, que a ideia de potencial está entrelaçada justamente nisso, em você ter todo atributo para exercer uma força, ainda que não exerça essa força, certo? Agora vamos ver a relação entre potencial com potência. Bom, continuando aqui, vamos para a próxima pergunta, que é: quem tem mais potência na opinião de vocês? Bem, temos aqui um compressor portátil de 12 volts, né, do veicular, e temos aqui um compressor, digamos assim, profissional de 220 volts. E na opinião de vocês, quem tem mais potência e por quê? Bom, eu chutaria que o compressor 220 volts, ele tem mais potência. Por quê? Eu acredito que ambos vão atender a sua finalidade, de que seria, por exemplo, encher o pneu de um carro. Contudo, na opinião de vocês, quem encheria mais rápido o pneu de um carro? O compressor, digamos assim, profissional, ou compressor portátil veicular? Bom, eu aposto todas as minhas fichas nesse compressor profissional aqui, certo? Por quê? Então, essa é uma outra ideia importante também, que é relacionada à potência, ou seja, a capacidade de que um dispositivo vai ter de exercer um trabalho em um determinado tempo, ou seja, quanto mais potente for, significa que ele vai exercer um trabalho maior, mais robusto, em menos tempo, certo? Então isso seria a definição de potência,
Mas olha, o que que isso tem a ver com potencial, né? Bem, na verdade, o conceito de potência também está relacionado com tensão, mas também está relacionado com corrente. E também, em outros momentos, estará relacionado entre corrente e resistência, né? Eu quis aproveitar a deixa aqui, que estamos falando de potencial e que a relação que tem entre um e outro. E aí já aproveitar para poder inserir esse conceito também. Que é importante guardar esse conceito de potência, que relacionaremos, perdão, que vamos relacionar justamente entre um trabalho mais robusto for, quanto um trabalho maior for executado em menos, certo? Na eletricidade, isso aí é o conceito também de potência. Outros momentos vamos ver potência também relacionado com dissipador de calor, né? Ou seja, você vai ter uma alta corrente que, ao se relacionar com o resistor, vai dissipar uma alta temperatura, que não é o caso aqui que vamos explicar mais para frente, certo? E agora vem a outra pergunta: o que é diferença de potencial? Bom, a gente sabe que o potencial é relacionado a um atributo, certo? Ou seja, reúne competências que podem vir a ser convertidas em ação ou não. Agora vamos entender agora um outro conceito chave aqui, que é a diferença de potencial. Vamos usar como exemplo aqui a ideia de potencial, digamos assim, gravitacional, certo? Aqui um prédio. Vamos supor que esse prédio tem 10 metros. E aí vem a pergunta: como podemos então medir esse prédio? Temos aqui um exemplo, vamos supor que é uma régua gigante que está medindo esse prédio, né? Então, quando você colocar a régua, você vai dizer: eu estou medindo aqui e tem 10 metros. Mas aí eu pergunto a você: como você vai conceituar matematicamente isso, certo? Como você vai tirar como referencial para estabelecer esses 10 metros, certo? E se essa régua tiver com um problema, quebrada, né? Ela não está mais medindo do zero, ela está medindo agora a partir do 3. Quantos metros o prédio vai ter agora? Se ele quebrou 3 metros, então você vai ter, por exemplo, 13 metros? Ou ele vai continuar tendo os mesmos 10 metros? Mas como é que a gente vai tirar agora essa relação desses 10 metros? Bem, aqui a gente poderia usar aquela matemática básica, não é isso? Aqui o meu referencial, vamos tirar como referência o piso, não é isso? Ou o solo. O solo vai ser minha referência. Ou seja, é a partir do solo que eu vou tirar a medida do prédio, a altura do prédio, certo? Então, vamos dizer que o teto, o último, né, o último andar vai ser um ponto, eu vou dizer que vai ser meu ponto B, e o solo, né, ou piso ou terra vai ser meu ponto A, certo? E então vamos fazer aqui a diferença para saber a altura. Que diferença é essa? Eu vou pegar meu ponto B e subtrair meu ponto A, e essa diferença vai ser a altura do prédio, correto? A mesma coisa vai continuar, mesmo com a régua quebrada, digamos assim. Eu sei que o meu ponto A vai ser agora o 3 e o meu ponto B vai ser o 13. Quando eu fizer a subtração entre 13 menos 3, vai continuar sendo 10 metros, certo? Ou seja, então eu tenho que a diferença de potencial aqui é justamente a diferença entre o ponto A, entre o ponto B, menos o ponto A, certo? Isso aqui é uma coisa simples. Mas aí eu não entendi bem a ideia de potencial. Vamos supor
que, sei lá, tem um cara que maluco e ele resolveu com esse coronavírus aí que a vida dele não faz mais sentido. Então ele está aqui no primeiro andar. Como você acredita? Qual é o potencial dele aqui? Digamos assim, como eu acredito que o potencial dele aqui não vai ser tão grande assim de ele ter um acidente fatal, digamos assim. Ou seja, ele está numa altura, ou seja, quando ele cair do prédio, essa altura vai ser convertida em quê? Em uma força gravitacional, não é isso? Onde ele vai, à medida que ele vai caindo, vai acelerando até chegar o solo, certo? E aí vai exercer um impacto relativamente menor. Agora, se ele tiver no último andar, o potencial de um dano à vida dele é maior, é praticamente letal. Ou seja, essa altura que ele está, digamos assim, sendo uma energia maior, no qual quando ele cai do prédio, essa energia vai ser convertida numa força gravitacional que, quando impactada ao solo, vai exercer, né, em uma fatalidade. Então, vemos a ideia de potencial sendo convertida aqui em aceleração em força gravitacional. E aí onde é que está a peça-chave? Aí onde é que podemos fazer a comparação com a eletricidade? Vamos explorar agora essa ideia de diferencial potencial gravitacional e fazer a relação com a diferença de potencial elétrico. Diferença de potencial gravitacional. Bom, nos slides anteriores explicamos aqui a definição de potencial, explicamos sobre a diferença de potencial, certo? E agora temos aqui um exemplo prático dessa diferença de potencial, certo? O que ocorre aqui? Tem uma caixa com 100 litros de água cheia e temos outra caixa vazia, certo? Temos aqui um registro, uma válvula, digamos assim. O que essa válvula está fazendo? Ela está, digamos assim, não deixando a água passar nesse momento. Então, nesse momento inicial, eu tenho, com a altura da caixa, eu tenho uma energia potencial armazenada, ou seja, o potencial de deslocamento de água quando essa válvula for aberta vai ser assim, né? Exagerar um pouquinho aqui só para entender a ideia. E vai haver um fluxo de água, vai haver uma certa corrente de água passando pelo cano até chegar na outra caixa d'água que está vazia, digamos assim, e ela vai ter um potencial menor, né? Já que ela está vazia, ela vai receber a quantidade de água da caixa que tem um potencial maior, correto? Não é isso? Então essa diferença aqui entre essas duas caixas é que vai desenvolver, é que vai fazer, ou melhor, o que vai ocorrer o fluxo de água, certo? Que esse fluxo de água podemos chamar assim uma correnteza de água, né? Uma corrente de água. Esse termo propositalmente para podermos fazer depois a comparação, que é prático, que vocês vão ver que é muito semelhante com a eletricidade, com o funcionamento de um circuito elétrico, ok? Então vai acontecer quando eu abrir aqui essa válvula, certo? Quando eu abro essa válvula, vemos aqui o deslocamento da água e essa água vai enchendo, né, até chegar no mesmo nível, até encontrar um nível semelhante ao da caixa, não é isso? Vou chamar aqui a caixa número 1 de caixa A e caixa B, certo? E aí o que vai acontecer? Quando chegar no mesmo nível,
o fluxo de água vai deixar de existir, a água vai ficar parada, vai estacionar, não é isso? E esse fluxo vai ser igual a zero, já que não vai haver fluxo nenhum. E a diferença de potencial já não é mais diferença de potencial. Por quê? Porque estão no mesmo, certo? Estão no meio, a caixa está no mesmo nível, no mesmo volume, ambas as caixas. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que a diferença de potencial é zero. Então, se eu tenho uma diferença de potencial zero, ou seja, não tem uma diferença de potencial, não tem um fluxo de água. Ou seja, não tem uma correnteza de água. Certo? Estou enfatizando tanto esse processo. Por quê, pessoal? É a mesma coisa com tensão elétrica, ou ainda com circuito elétrico. Porque de quebra aqui nesse exemplo, eu estou não só falando como é a diferença de potencial, que pode ser definida como tensão elétrica. Isso aí já falando de eletricidade. Onde eu sei aqui, à medida que essa diferença de potencial vai reduzindo na eletricidade, vai também se reduzindo o fluxo de água, ou seja, a corrente elétrica. E quando eu não tiver mais uma diferença de potencial elétrico, não haverá também corrente. Vai ser igual a zero. Ah, mas e por que isso é importante? Porque vemos na prática, no nosso dia a dia, quando a gente vai fazer análise de SPDA, aquela ideia de barramento de equipotencialização, não é isso? Por quê? Porque é justamente a diferença de potencial que se dá a tensão. E se eu tenho tensão e eu tiver um circuito elétrico, né, aberto, se eu tenho uma diferença de potencial, eu vou ter também corrente, que eu vou explicar mais a seguir, né, o conceito mais profundo de corrente elétrica, não é isso? Então, está claro aqui, né, como é a definição, né, diferença potencial gravitacional, e que a gente, no momento que o circuito estiver fechado, ainda vai haver uma diferença de potencial, não é isso? Só que à medida que eu vou abrindo essa válvula, essa diferença de potencial vai se convertendo em uma pressão d'água, não é isso? Ou uma força sobre uma área que nessa tubulação aqui, que por sua vez, né, vai ter o deslocamento da água, né, do volume de água nessa tubulação, até chegar na outra extremidade, né, menor, que vai, à medida que vai se equilibrando, né, isso aí vai estacionando até chegar, até o fluxo ser igual a zero. Bom, aqui temos a diferença de potencial elétrico. Vamos observar que é o mesmo comportamento da diferença de potencial gravitacional, certo? Vemos aqui o deslocamento das cargas, da carga elétrica, né? Passando pelo condutor azul, e à medida que ele vai passando aqui, a gente vai ver a lâmpada acendendo. Essa lâmpada aqui, ela está fazendo papel de resistência, não é isso? É a conversão de energia elétrica em calor e luminosidade, digamos assim, certo? Então, à medida que vemos as cargas passando aqui, a luz se acende. Depois que se estabiliza a mesma, digamos assim, a mesma quantidade de carga de um polo no outro, não há mais corrente passando, não é isso? Não existe mais uma força provocada pela diferença de potencial, certo? Você vê que é a mesma coisa, é o mesmo princípio, pessoal. Para que haja corrente elétrica, ou para que haja um funcionamento, né, de um circuito elétrico, é necessário que haja o quê? Uma diferença de potencial, ou seja, um desnível, digamos assim, né, entre aspas, um desnível entre as cargas elétricas. Para quê? Porque elas vão buscar o equilíbrio. E como é que ela vai buscar o equilíbrio? Ela vai sair de um polo para o outro. Ah, mas o que vocês observam de diferente aqui? Lá eu digo que a carga sai do polo maior para o menor, não é isso?
do polo do potencial maior para o menor. E aqui a gente vê o movimento ao contrário, saindo de um potencial menor para o maior. Mas na física é isso. Eu não vou entrar em detalhe aqui sobre cátions ou ânions ou funcionamento de elétrons, enfim. Quero que vocês gravem o seguinte: fisicamente, o desequilíbrio, existe um desequilíbrio, certo? Atômico, digamos assim, onde os elétrons vão buscar esse equilíbrio. E aí os elétrons geralmente saem do polo mais assim negativo, onde tem mais concentração de carga elétrica, para o ponto que tem menos concentração de carga elétrica, que são os polos positivos, né? Mas convencionalmente, para não ter essa confusão de ideia, quando vamos tratar de circuitos elétricos, tomamos como referência, né, o potencial negativo, e aí vamos dizer que a carga, que a eletricidade parte do polo positivo para o negativo, certo? Isso aí é uma conversão que já existe na literatura de engenharia elétrica, ou, enfim, que é amplamente utilizada em todo o mundo, ok? Então, tá aí o conceito de diferença de potencial elétrico. Espero ter esclarecido, não é isso? A diferença de potência, onde a diferença de potencial elétrico, né, força o movimento das cargas elétricas, estabelecendo uma corrente elétrica, certo? Que se opõe a uma resistência, que isso aí vai ser evidenciado a seguir. Bom, agora vamos para uma outra grandeza, que é corrente elétrica. Afinal de contas, o que é corrente elétrica? Deu para perceber quando analisamos aquele circuito hidráulico, digamos assim, né? Pega o conceito de diferença de potencial e observamos um fluxo, não é isso? O fluxo de água que corre pelo cano, até que esse fluxo estabilize, né? E não tenha mais fluxo lá nas duas caixas d'água, no exemplo anterior que a gente analisou, certo? Bem, podemos também afirmar que a corrente elétrica é um fluxo, só que é um fluxo elétrico, certo? E como um fluxo, ele é o que? Um deslocamento de cargas elétricas em um determinado tempo, certo? Certo? A ideia de fluxo, porque o fluxo é um conceito universal, não é isso? É justamente uma passagem de fluidos que corre por uma determinada área por um determinado tempo. E essa é uma ideia de fluxo. A mesma coisa, então, a corrente elétrica nada mais é que um fluxo elétrico, certo? Repetindo aqui, é o deslocamento de cargas elétricas em um determinado tempo. A corrente elétrica é o que? A movimentação ordenada dos elétrons em um condutor. Mas como assim, Rony? Movimentação ordenada? Bem, a gente sabe, né? Estamos na escola, no ensino médio, que somos compostos de átomos, certo? E se todos nós somos compostos de átomos e todo átomo tem elétrons, então podemos assumir que todo mundo existe cargas elétricas, certo? Só que esses elétrons, a movimentação, não é o comportamento desses elétrons, não é ordenado quando organizado atomicamente, né? Isso. Então, quando se estabelece uma diferença de potencial, esses elétrons começam a se movimentar ordenadamente. Por isso que é uma movimentação ordenada dos elétrons em a corrente elétrica. Bem, temos aqui um desenho, né, de um condutor, certo? Então, e vemos aí o comportamento da carga elétrica. Vemos o deslocamento ordenado, e aí vemos aqui um contador de tempo, né? Um contadorzinho aqui de segundos, para ilustrar, obviamente, né? Então, o conceito de corrente elétrica é justamente isso. Deslocamento. Se a gente pegar aqui a seção transversal aqui e observar que a cada vez que vai passando um elétron, né? Então,
conta-se esse tempo daquela área onde o elétron passa, e aí temos o conceito também de corrente elétrica, certo? Basicamente esse é o conceito de corrente elétrica. Se a gente for voltar lá fazendo analogia com o circuito hidráulico, vemos que quando temos corrente elétrica, quando temos o fluido de água lá na tubulação, a partir do momento que abrimos o registro, certo? E aí a diferença de potencial que vai exercer, não é isso? Vai pressionar a água a se deslocar pela tubulação, não é isso? A partir do momento que essa diferença acaba, ou seja, os níveis se igualam, não há mais a força necessária para impulsionar a água. Logo, o fluxo vai ser zero, não vai ter um fluxo, a água vai estacionar. A mesma coisa acontece com a corrente elétrica. A partir do momento que não existir uma diferença de potencial, não vai ter um fluxo de carga elétrica. Logo, a corrente vai ser zero. E isso é um conceito, pessoal, fundamental para entender a relação de equipotencialização, que é uma relação que a gente vê muito em SPDA, né? Em SPDA, vemos também agora na IT41, que é a inspeção visual em edificações de baixa tensão, e também vemos em outras aplicações, porque vamos ver mais à frente o conceito também de choque elétrico, que é justamente em razão da corrente elétrica, né? Que passa pelo corpo humano ou de um, enfim, né? Ou de então percebemos que só a corrente elétrica se existir uma diferença de potencial. Então, se digamos assim, em um ponto equipotencial, não vai haver corrente elétrica, logo também não vai haver choque. É por isso que é importante esse conceito de equipotencialização na área da segurança, né? A segurança contra choque elétrico ou contra o dano causado pela eletricidade. A corrente elétrica também, o que acontece? Os elétrons, né, que são cargas negativas, são atraídos pelo polo positivo e repelidos pelo polo negativo. Se dá pelo desequilíbrio elétrico. Como assim pelo desequilíbrio? O que acontece? Existe um átomo que vai haver ausência de elétrons, e esse átomo, quando ele está ausente de elétrons, não é isso, precisando ser compensado com elétrons, ele é positivo. E como o elétron é uma carga negativa, consequentemente, aquele que tem muita carga negativa em excesso vai estar negativo, certo? Então, se ele está em excesso, ele pode doar para quem está em falta, para haver o equilíbrio. Então, é justamente nesse processo, é por isso que sai do polo negativo para o positivo, né? Isso fisicamente, por essa analogia, mas para a fim de estudo, para a fim de engenharia elétrica, enfim, adota-se para facilitar o processo de análise que ele sai do positivo para o negativo, para associar justamente essa ideia do potencial maior para o menor, certo? Então, isso aí é basicamente o conceito de corrente elétrica. Mais à frente a gente vai aplicação, vamos fazer um exercício prático, né, para fixar esses conceitos aí de tensão, corrente e também resistência, que a gente vai ver a seguir. O que é resistência elétrica? É a oposição oferecida à corrente elétrica. Isso aí, como a gente está afirmando aqui, é um conceito básico, né? Mas basicamente isso. A ideia de resistência é justamente aquela ideia da válvula lá do circuito, ou seja, à medida que a gente vai regulando a válvula, vai abrindo a válvula, ou seja, vai diminuindo a resistência que a válvula tem com a corrente, com o fluxo de água, vai se aumentando o fluxo de água, né? Isso, então, até que eu abro toda a minha válvula e ela não ofereça nenhuma resistência, consequentemente eu vou ter o fluxo máximo no sistema, certo? Eu vou colocar aqui outro conceito também, é que é a dissipação de calor. Por quê?
Quando se tem lá na tubulação, não sei se a gente enquanto bombeiro já percebeu, quando tem muita pressão, né? Quando há uma pressão na água, né? Quando vamos fazer um combate a incêndio, às vezes a gente se pega a mangueira meio que aquecida. Por quê? Em razão do atrito que a água faz com as paredes internas da mangueira. Essa é uma troca de energia, né? Que é convertida em calor, certo? Então a mesma coisa acontece com a resistência. A mesma coisa acontece na eletricidade, né? E é por isso que dissipa calor. Ou seja, com a passagem de corrente elétrica numa resistência, ou seja, vai haver, quer dizer, há uma redução da corrente, digamos assim, uma regulagem da corrente, e também essa energia é transformada também em parte em calor. Por exemplo, pode dar uma aplicação como um chuveiro elétrico, né, que tem aquelas resistências de chuveiro elétrico onde se exige uma corrente maior, não é isso? Enfim, basicamente esse é o conceito básico de resistência. Temos aqui uma gravura, podemos aí uma ilustração aí para a gente entender melhor, não é isso? Ou seja, você vê a voltagem empurrando, né, isso, as correntes, e aí esse homem aqui que a gente vê, que é a resistência, está se opondo à corrente, né, isso? E a gente sabe, com o atrito, né, a força, a questão do atrito, então quando a gente ou esfrega a mão, ou que tem um contato físico, né, e tem aquela fricção, não gera calor, a mesma coisa acontece com a corrente elétrica, seja no resistor ou no próprio condutor. É por isso, quando tem altas correntes elétricas, dependendo do condutor, pode chegar a pegar fogo. E esse é um dos, digamos assim, incêndios envolvendo a eletricidade, né? O chamado curto-circuito, que a gente vai ver mais à frente, que é justamente quando você tem uma alta corrente para um condutor que não tem essa capacidade de absorver toda essa corrente. Consequentemente, a corrente ela vai se opor a, digamos assim, né, visualmente, para a gente uma ilustração, vai se opor às paredes do condutor, né? Como é muita corrente, aí ela vai gerar um calor do tamanho que vai carbonizar o condutor, vai pegar fogo. Justamente para essa ideia de resistência, certo? Aí o chuveiro elétrico, como eu falei, né, isso? E aqui se for ver essa chamazinha aqui, é justamente quando, lógico, né? Vamos supor que esse chuveiro não esteja com as devidas proteções necessárias, como deveria ter um DR, que eu vou explicar mais à frente, ou deveria ter um aterramento também, né? Então, o que acontece? A corrente que é tamanha que o condutor não é suficiente para absorver essa corrente e consequentemente começa a pegar fogo aqui, né? Se falar que tem um resistor que é um dispositivo interno do chuveiro, certo? Que é o principal, que é responsável pelo aquecimento da água, né? Essa é uma ideia básica para entender o conceito de. Bem, pessoal, agora vamos conhecer a primeira lei de Ohm. Bem, anteriormente vimos o conceito de diferença de potencial, né, que é o conceito de tensão, vimos o conceito de corrente elétrica e vimos resistência. A primeira lei de Ohm, ela vem justamente relacionar essas três grandezas entre si. Qual é a relação dessas três grandezas entre si? E aí podemos deduzir dessa relação que a tensão ela é proporcional à corrente. Como assim, Rony? Como a tensão é proporcional à corrente? Eu quero dizer o seguinte, que quanto maior a tensão, maior. Por exemplo, já que a gente utilizou como análise aqui, como uma, digamos assim, uma representação, né? Utilizamos o exemplo da caixa d'água. Então, quanto mais alta a caixa tiver, não é isso? Quanto mais alta a caixa tiver, mais pressão
sobre a água vamos ter e mais fluxo de água vamos ter. Óbvio que devemos respeitar, vamos manter constante sem alterar a resistência. Nesse caso aí a válvula, né? Vamos supor que a válvula seja toda aberta. E aí quanto mais alta a caixa d'água, mais forte vai sair a água, né? Mais o fluxo vai ser maior, a pressão da água vai ser maior. Trazendo isso para a eletricidade, quanto maior a diferença de potencial, maior a corrente elétrica. Por isso, vamos dizer que a tensão ela é proporcional à corrente, certo? Essa é a primeira parte que se trata da lei de Ohm. A segunda parte, como vemos aqui o exemplo, né? Se eu for fazer a multiplicação, dobrar a tensão, também vamos dobrar a corrente, mantendo, obviamente, a resistência constante no sistema, né? Sendo uma resistência linear. Ok? Outra questão também da lei de Ohm é que se a tensão ela é proporcional à corrente, a resistência ela vai ser inversamente proporcional à corrente. Como assim? Mais uma vez vamos fazer a análise lá do sistema hidráulico, certo? O que acontece se eu for fechar a válvula? À medida que eu estou fechando a válvula, ou seja, eu estou aumentando a retenção, né, da água, digamos assim, menos fluxo vai passar pelo cano, certo? Então a água vai se reduzindo, mesmo que tenha aquela pressão sobre a água aumente, né, isso, mas o fluxo vai reduzir, né, ou a vazão vai reduzir, certo? Então, trazendo isso para o sistema elétrico, né, para circuitos elétricos, o que acontece? Se eu aumento a minha resistência, a corrente ela vai reduzir, certo? E vice-versa, certo? E vice-versa. Não é isso? Quanto maior a corrente, menor a resistência. Isso mantendo, nesse caso, a tensão constante, certo? A diferença de potencial é a mesma. Então, chegamos à definição da primeira lei de Ohm, onde temos que a elétrica, o DDP, né, que é a diferença de potencial, é igual a resistência vezes a corrente. E essa é a definição básica da primeira lei de Ohm, certo? Pronto. Há um exemplo da aplicação da primeira lei de Ohm para ficar mais claro, certo? Para cristalizar esse conhecimento. Temos aqui uns dados. Vamos supor que a tensão é dado uma tensão que é 120 volts, é dado uma resistência de 1000 ohms e queremos saber a corrente elétrica. Vamos usar aquela fórmula, né, que a gente viu da primeira lei de Ohm, que é V é igual a R vezes I, e aí vamos isolar o I, que é a corrente, e vai ser que é igual a V sobre R. E aí, substituição dos valores, chegamos a 0,2 amperes, que é a corrente elétrica, certo? E agora vamos a outro exemplo. Pegamos a mesma fórmula e agora eu modifiquei o valor da resistência. Eu coloquei uma resistência de 0,001, certo? Que é igual a 120 mil amperes. E o que podemos concluir disso aí? Que quanto maior a resistência, menor a corrente. E quanto menor a resistência, maior a corrente. Então, pessoal, esse exemplo eu coloquei propositalmente para já, digamos assim, com um spoiler, né, do que de curto-circuito, que é basicamente isso. O curto-circuito é quando, né, uma resistência ela vai tendendo a zero, mas não é exatamente zero, né? Porque na matemática você não divide nenhum número por zero, isso vai dar indeterminação. Mas ela tem, quanto menor a resistência tendendo a zero, como por exemplo aqui 0,001, não é isso? Maior vai ser a corrente ela vai tender ao infinito, ela vai dar uma corrente muito alta.
O que acontece nesse caso aqui? Qual você acha? Você acha que um condutor desse residencial suporta uma corrente de 120 mil amperes? Acredito que não. Até porque pelas normas, geralmente um condutor, eles, dependendo de se for um condutor isolado, que a gente vai ver mais na frente das definições, um condutor que só tem um isolamento, em média esses condutores, pelo menos a tensão dele é até 700 volts. Então a corrente não vai chegar a mil e tantos volts, né? Então, consequentemente, uma corrente de 120 mil volts já torraria esse condutor, certo? Então, quanto menor aqui a resistência, se você maior vai ser a corrente. E isso aí é justamente aquela ideia básica de curto-circuito, que é quando dois condutores, eles há uma falha entre eles, né? Tendo a junção ali, um curto, certo? Que vai justamente tender uma resistência a zero, a próximo de zero, e vai dar uma alta corrente que vai proporcionar um princípio de incêndio naquela fiação ali. Entendeu? Então a gente consegue entender aqui a relação matemática com a relação física que eu mostrei a vocês, que eu estava justamente falando, e essa é a ideia que a gente tem que ter aqui, certo? E vice-versa. Então, se você for ter um sistema que tem quanto maior a resistência, maior o isolamento, né? Uma resistência, menor vai ser a corrente, né? Então, menor vai ser a probabilidade de ter um choque, por exemplo. Não é isso? Outra questão aqui que a gente vai poder verificar em circuitos elétricos, um conceito básico de circuito elétrico, é que a corrente ela sempre procura o caminho de menor resistência. Até porque é uma questão até óbvia, se a gente for pensar assim. Se você tem um caminho, você tem dois caminhos. Você tem um caminho que é, vamos supor que a gente queira passar por um caminho, uma estrada. A gente vê uma estrada que é cheia de empecilhos, cheia de pedras, cheia de obstáculos, e vem uma outra estrada que é uma pista, um tapete, a gente tende a procurar o menor esforço. A mesma coisa acontece com a corrente elétrica. Então ela sempre vai procurar o caminho de menor resistência. Se a gente tiver dois caminhos, um caminho que tiver uma resistência mais elevada, já que a corrente ela é inversamente proporcional à resistência, não é isso? E tiver outro caminho que tem menos resistência, obviamente a corrente vai ser maior nesse caminho que tem menos resistência, certo? Então ela vai procurar passar pelo caminho mais curto e de menor resistência. Essa é uma das grandes propriedades de corrente elétrica. E é bom gravar esse conceito quando a gente for ver, por exemplo, o conceito de aterramento, né? E também quando vemos também a questão da equipotencialização também, que tem uma relação também que a gente vai ver. Bem, aqui temos a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm ela já trata do conceito de resistência de um condutor homogêneo. Como seria isso? Temos aqui uma expressão matemática que é R é igual a ρ vezes L dividido por A. Bom, cada elemento desse aqui eu vou explicar, né? Bom, o R é a resistência elétrica que vimos na primeira lei de Ohm. Só que aqui é como se ele fizesse uma análise, digamos assim, microscópica da resistência. O que define uma resistência? Certo? Temos aqui o ρ, que é a resistividade. Essa resistividade é um elemento, como é que eu posso dizer, que é intrínseco ao material, ou seja, cada material ele tem sua resistividade e sua condutividade, que o próprio nome já é sugestivo. A resistividade, ou seja, é o nível de resistência que ele oferece, e a condutividade é o nível de condutividade que ele oferece. Cada elemento tem seu nível. Só que o que define o elemento como um bom condutor ou um mau condutor, ou um bom, digamos assim, isolante, como eu falei anterior, porque lembra-se que eu falei lá que a corrente é inversamente proporcional à resistência. Ou seja, se numa fórmula onde
eu quero encontrar a corrente, e aí eu estabeleço com a minha tensão constante e vou elevando a minha resistência, o que ia acontecendo? A corrente ela ia diminuindo, certo? Então eu posso dizer que um bom isolante é aquele que vai impedir a passagem de corrente. Então um bom isolante tem que ter um alto nível de resistividade, ou seja, tem que oferecer uma alta resistência, certo? E um bom condutor, se eu quero que minha corrente passe, né, de forma, digamos assim, tranquila, sem muita resistência, ele tem que ter um nível de resistividade muito baixo, próximo de zero, certo? Então tudo isso aí a gente encontra em tabelas físicas que a gente encontra facilmente na internet. Eu não coloquei aqui essas tabelas porque não é o caso aqui. Eu quero só frisar o conceito, que é justamente o objetivo dessa videoaula, para podermos entendermos os elementos que a gente vai abordar na IT 41, certo? E entender a função de cada elemento, e aí a gente pode associar os conceitos físicos que estão por trás desses elementos e a importância destes. Porque quando a gente vai fazer vistoria, ou mesmo quando a gente está analisando o projeto, encontramos situações típicas ou atípicas, né, incomuns nos projetos em si, né? Onde a gente tenta adequar a melhor forma possível, mas só que a gente precisa desse conceito o conceito básico para podermos entender se vai afetar a utilidade da ferramenta ou não, digamos assim, do dispositivo de segurança. Porque, por exemplo, às vezes o cara diz que não dá para implementar porque o prédio é antigo, tal dispositivo de segurança. Só que, e aí ele quer colocar uma ferramentas ou dispositivos compensativos, né? Ou compensatórios, enfim, não sei, é o termo aqui. Só que a gente tem que entender se o objetivo daquele dispositivo vai ser atendido. Isso a gente só vai entender esse objetivo se entender o conceito. E é por isso que eu estou passando essa videoaula, certo? Então, o que eu quero aqui é que a gente grave bem esses conceitos do funcionamento de tensão, corrente e resistência, de circuito elétrico, né? A primeira e a segunda lei de Ohm, porque tudo isso aí está entrelaçado, digamos assim, nos conceitos, né? Embasado nas normas, como a 5410, que trata de edificações de baixa tensão, que é a NBR, no qual ela é referência para a IT 41 e também para as demais normas, como tem a 5419, que trata de SPDA, né? Tem a de iluminação de emergência. Só que todas elas têm como referência, como base esses conceitos aqui. Então é por isso que eu estou tentando ilustrar da melhor forma possível esses conceitos, sem me aprofundar tanto. Até porque não dá para a gente se estender tanto, né? Porque aí é necessário um curso específico para entender cada elemento e praticar, né? Mas vamos tentar aqui passar o conceito e ficar claro o conceito. Voltando aqui, temos aqui a resistividade que eu falei que está relacionado à especificação do material, né? Se ele vai ser um bom condutor ou um bom isolante. Temos aqui o comprimento do condutor. Então, claramente aqui pela fórmula a gente consegue deduzir que se eu tenho um condutor e eu vou aumentando esse comprimento aqui, mantendo os demais elementos constantes, como a resistividade e a área, isso aqui é justamente, que esse A aqui, pessoal, vai ser a área da seção transversal, essa área aqui, ó, circular aqui, tá certo? Enfim, com quanto maior o comprimento, o que vai acontecer? Maior vai ser a resistência, certo? Então, até mesmo num condutor, que ele é um condutor específico para passagem de corrente, o que vai acontecer? Se ele for amplamente, né, se ele for muito, digamos assim, comprido, se tiver como é que eu posso dizer? Um comprimento bem elevado, vai aumentar a resistência desse condutor também, certo? E isso aqui eu gostaria já de linkar, pessoal, já com a 5419, que é o meu amigo Ari que passou a videoaula. Essa é a importância daquela questão do barramento de equipotencialização local. Eu creio que venho desse conceito aqui.
Por quê? Porque não diz que a cada 20 metros eu tenho que ter um barramento de equipotenização local. Por quê? Porque, lógico, né, deve ter feito. Há um estudo no qual a cada 20 metros de um condutor, que é especificado lá, vai haver uma resistência que vai interferir no bom funcionamento do sistema, né, do SPDA. Que a finalidade desse sistema é o que? É captar os raios, né? Captar e conduzir de forma segura até o aterramento, certo? Então, se houver uma certa resistência interferida naquele ali, certo? E se essa resistência for maior que outra resistência da área que vai ser protegida, provavelmente pode haver uma fuga de corrente para essa área e afetar o sistema a ser protegido. Por isso devemos levar em consideração esses elementos aqui, esse conceito. Entendeu? Então entendemos aí a questão do comprimento. E a área da seção transversal é essa área aqui, né? Dá para ilustrar aqui que essa área circular aqui, que também é interessante a gente ver o dimensionamento dos cabos, porque às vezes as pessoas, os profissionais, eles a gente sabe que quanto maior essa área, também vai ser mais, digamos, vai ter um custo maior, né, esse condutor. E às vezes uma área que deveria ser uma área maior, com a área da transversal maior, eles colocariam menor. E a gente sabe que também afetaria aqui, porque se eu reduzo essa área aqui, vamos aqui exagerar, se eu reduzo essa área aqui próximo de zero, o que vai acontecer com esse número aqui? À medida que eu vou diminuindo essa área, eu vou aumentar a resistência também, certo? Então, se um condutor ele tem a finalidade de se opor à resistência, não é isso? Ele tem uma passagem de corrente de forma efetiva, e eu tenho uma área menor, também vai afetar o meu sistema, certo? Então, é por isso que a 5410 ela vem tratar também de dimensionamento de cabos. Devemos levar em consideração também esses fatores aqui, certo? Então, quanto menor a área, maior vai ser a resistência. Também é o inverso, se eu tiver uma área maior, menor vai ser a resistência aqui, certo? Se exagerar, colocar um cabo bem grosso, por exemplo, então a passagem de corrente ele vai ser mais tranquila, certo? Então essa daí é o conceito da segunda lei de Ohm. Bom, agora vamos falar de circuito elétrico. O que é um circuito elétrico? Bom, o conceito básico de circuito elétrico é a ligação de elementos elétricos de modo que formem pelo menos um caminho fechado para a passagem de corrente elétrica. Como assim? Vamos aqui a um exemplo de uma figura aqui que é uma pilha, dois condutores e uma lâmpada. Estão interligados aqui entre si, formando um caminho fechado que promovem a passagem de corrente elétrica. Pronto. Isso aqui é um circuito simples. Em paralelo, porque estamos os polos positivo ligado com positivo, negativo ligado com negativo da lâmpada, mas eu não vou entrar aqui no mérito de caracterizar os circuitos, se é misto, se é paralelo, se é em série, até porque não é o objetivo aqui dessa videoaula. O objetivo aqui é entendermos o conceito básico do circuito elétrico, e basicamente o circuito elétrico é justamente esse conceito. Temos aqui um segundo circuito um pouquinho mais elaborado. Nesse circuito a gente tem uma fonte de tensão, dois resistores a princípio iguais, né, em resistência, com o mesmo número de resistência, 40 ohms cada. E considerando que esse circuito aqui é um circuito ideal,
Por que eu falo ideal, pessoal? Porque a gente viu pela lei de Ohm que todos os elementos ele tem sua resistência, não é isso? Interna. Então, mesmo um condutor, ele vai ter uma resistência mínima nele, né? Mas aqui a gente está considerando ideal, ou seja, a resistência desse condutor é zero, de forma ideal, certo? Então, simetricamente aqui a gente vai ter um divisor de corrente, onde a gente vai simétrico, onde vai ter 200 mA aqui passando aqui e a outra corrente de 200 mA passando no outro resistor. O que vai acontecer? E é o que eu quero que vocês prestem atenção. Assim que for acionado aqui o circuito, a gente vai observar aqui, né, a corrente passando como eu disse, convencionalmente aqui, né, do negativo para o quer dizer, do positivo para o negativo, né? E aqui estamos vendo o sentido da corrente e vemos aqui a corrente fluir de forma simétrica, não é isso? O que vai acontecer, pessoal, se nesse resistor aqui, nesse primeiro resistor aqui, eu for aumentar a minha resistividade? Vai acontecer aquilo que a gente falou, né? Como a resistência ela é inversamente proporcional à corrente, à medida que eu aumento a minha resistência, a corrente vai reduzir, não é isso? Por esse caminho. Então eu aumento minha resistência aqui, por exemplo, eu coloquei 10K, né? Ou 10.000 ohms. O que vai acontecer? Aqui o simulador ele parou a corrente, mas ela está fluindo aqui bem lentamente, né? Bem assim, bem pequena, tá como aqui 800 microamperes, né? E aí a corrente, né, passa a sua maior parte no segundo resistor. Agora o que vai acontecer? Vamos agora supor que quer dizer, eu vou reduzir esse resistor. Estou reduzindo esse resistor próximo a zero, né? Vamos supor que eu quero que esse resistor seja tão próximo de zero como se ele assumisse a mesma função de um simples condutor, um simples fio passando aqui. Então, né, aqui não está tão, né, exemplificado, mas aqui cairia mais ainda próximo de zero aqui, né? A corrente cairia próximo de zero aqui nesse primeiro resistor e a corrente fluiria totalmente por esse segundo caminho aqui. Só que, pessoal, eu quero que vocês lembrem, vamos aqui lembrar daquela questão de curto-circuito. Lembra-se, né? É óbvio que aqui nesse simulador não deu para colocar um resistor abaixo de zero, um resistor que ficasse ali com bem perto de zero, né? O comportamento é o que? A gente percebe que a corrente ela vai elevando, não é isso? Então, quanto mais próximo de zero, maior vai ser a corrente. Isso no mundo real, se eu colocasse como a gente viu aqueles valores lá de resistor de 0,0001, aqui seria uma corrente muito alta. E isso aqui seria uma ideia de curto-circuito. A gente perceberia que vamos supor que esse resistor aqui ele ia fazer o papel de uma lâmpada ou de uma carga qualquer. Então deixaria de passar a corrente por aqui e passaria totalmente por aqui. Só que a gente sabe com relação que quanto maior a corrente em um condutor, né, maior vai elevar a temperatura, causando um incêndio, né? Então isso aqui vocês estão vendo na prática o que aconteceria, né? Uma ideia de curto-circuito, digamos assim. E uma outra característica também, pessoal, considerando aqui a mesma situação, né? Só que vamos aqui supor que esse primeiro resistor aqui seja uma pessoa, certo? Uma pessoa. E essa pessoa ela tem uma resistência, vamos supor, de 5, vamos botar os 10K mesmo, certo? O que aconteceria então? E aqui nesse segundo resistor, como a gente não seria um resistor, seria simplesmente um fio e aqui o terra, certo? O que aconteceria aqui?
a corrente não fluiria por essa pessoa, não é isso? Não passaria por dentro dessa pessoa e passaria por aqui. Por quê? Porque ela procura o caminho de menor resistência. Então ela iria para cá, como terra ele é baixo potencial, certo? É próximo de zero, deve ser próximo de zero terra. Então não oferece resistência para a passagem da corrente, em detrimento com esse corpo. E tá aí, pessoal, a função e a definição de terra também, que é justamente um dispositivo que é um condutor que interliga, né, um círculo como uma forma de proteção a um sistema, e justamente para evitar o choque elétrico. Porque se aqui, vamos supor, nesse circuito aqui fosse, a princípio a gente tem aqui esse dispositivo onde tem essa fonte de tensão aqui, tivesse, vamos supor, um material energizado, e aí essa corrente que passasse aqui fosse uma fuga de corrente, então essa fuga de corrente com o terra ela vai fluir diretamente para o terra, não vai passar aqui nesse dispositivo, né? Se aqui fosse uma pessoa também, né? Ou uma pessoa, um dispositivo, e evitaria justamente o dano a esse corpo aqui ou dispositivo. Então aqui também a gente pode ver realmente que um princípio de funcionamento, né, de um terra também, né? Então aqui a gente acabou de ver, era o que eu queria mostrar na definição de circuito elétrico, né? E a gente já consegue vislumbrar realmente a aplicação disso aqui como para entendermos os elementos de proteção, né, que a gente vai estudar mais à frente na IT 41. O segundo slide é justamente o que a gente falou sobre choque elétrico e aterramento, né? O choque elétrico, eu até intuitivamente a gente sabe que é justamente a passagem de corrente elétrica por um corpo, onde esse corpo vai assumir a função de um condutor, vai conduzir a corrente elétrica. E o aterramento é justamente a ideia de termos um sistema no qual terão fio terra, então terão elementos que vai conduzir a corrente elétrica. No caso de possivelmente uma falha elétrica, né, vai conduzir essa corrente para o terra de forma segura, evitando passar por locais que não deveriam passar, digamos assim. E aqui a gente tem uma figura. Essa figura aqui é justamente para ilustrar, como se fosse aquele mesmo circuito, só que aqui empregado, né, de forma mais assim ilustrativa, onde temos aqui o corpo, uma pessoa, e aí justamente quando, se não houver um terra, se não tiver um aterramento, uma falha no terra aqui, não tiver bem aterrado, o que vai acontecer? A corrente vai fluir pelo corpo dessa pessoa, que vai passar, né, aqui para a parede, que vai dispensar na terra, né? Isso, então aqui tomaria um choque elétrico. Já no segundo caso, tem um aterramento que está empregado de forma correta, e aí, em vez de a corrente passar pelo corpo, vai passar diretamente para o terra, evitando um choque elétrico, mesmo que o corpo esteja tocando, né, no material energizado. Então basicamente isso aqui é o conceito que eu queria passar, né, o conceito básico de eletricidade que eu queria passar para vocês, e realmente tentar linkar, né, tentar relacionar esse conceito básico ao nosso cotidiano de analista e de historiador, que é justamente onde a gente se depara com dispositivos elétricos, né, de proteção, e aí a gente entende a importância, né, de cada dispositivo e para que serve, e aí a gente consegue linkar. Isso aí a gente vai ver com mais detalhe nas próximas videoaulas, que eu tratarei sobre a terminologia, né, que está empregada desses dispositivos, o conceito de cada dispositivo e o regulamento propriamente dito da IT 41, que é de inspeção visual, né, e edificações de baixa tensão. Pronto, por essa videoaula é só, e até a próxima videoaula.